O dia em que um reptiliano revelou a verdade sobre a humanidade. Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vamos explorar um dos relatos mais perturbadores já registrados por um pesquisador da realidade marginal. Trata-se do antropólogo Daniel Muñoz, um homem racional, cético e absolutamente comprometido com a ciência, que jamais acreditou em teorias conspiratórias, ufologia ou qualquer tema fora do campo acadêmico. Até o dia em que, segundo ele próprio, um encontro fora de qualquer explicação lógica o obrigou a reconsiderar tudo. Essa experiência não apenas desafiou sua compreensão da realidade, mas também deixou cicatrizes permanentes em sua sanidade. Tudo teve início 17 dias antes de Daniel entregar seu relato final. Na ocasião, ele conduzia uma entrevista de rotina para uma pesquisa sobre mitos urbanos e narrativas populares em áreas marginalizadas. O entrevistado era um homem aparentemente em situação de rua, encontrado dentro de um prédio abandonado, localizado em um bairro esquecido da zona norte de uma grande metrópole brasileira. O lugar estava em ruínas, coberto de pichações, com janelas quebradas e um silêncio espesso, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Era o cenário ideal para capturar relatos de folclore contemporâneo. A conversa começou normalmente. Daniel utilizava sua gravadora habitual, tomava notas em um caderno e fazia perguntas abertas sobre lendas locais. Mas em um determinado momento, algo completamente fora do esperado aconteceu. O homem parou de responder por alguns segundos e Daniel notou uma mudança inquietante. Os olhos do sujeito tornaram-se frios, imóveis, com uma textura que lembrava répteis. Não era apenas uma ilusão óptica ou um efeito de luz. Os olhos mudaram de forma e a pele do entrevistado assumiu um brilho escamoso, translúcido, que se mexia de forma sutil. Tomado por um medo súbito, Daniel interrompeu a entrevista, largou todos os seus equipamentos e saiu correndo do local. Ele não sabia explicar racionalmente o que havia presenciado. Tudo parecia impossível, mas a sensação de pânico era real. Nos dias seguintes, tentou se convencer de que tinha sido vítima de cansaço, talvez uma alucinação induzida por estresse. Ainda assim, evitava olhar para os próprios registros. A gravadora ficou para trás, assim como seu caderno e qualquer desejo de retornar ao prédio. No entanto, 5 dias depois, durante a madrugada, seu celular vibrou. A mensagem recebida era curta, sem número de origem, sem assinatura, sem qualquer dado rastreável. Dizia apenas: "Você sabia que isso não terminou. Amanhã, 22 horas. Mesmo local. Não traga ninguém." Daniel passou o dia inteiro dividido entre o medo e a curiosidade. No fundo, queria ignorar, mas algo o impulsionava. Talvez o desejo de entender. Talvez a obsessão pelo desconhecido. Ou, quem sabe, algo ainda mais profundo. A sensação de que aquilo tudo era real. Na hora marcada, ele retornou. O prédio parecia ainda mais deteriorado. As escadas metálicas gemiam com cada passo. O ar estava impregnado com um cheiro que não conseguia identificar. Algo entre queimado, vela derretida e um perfume enjoativo, doce, que o transportava imediatamente às lembranças de templos antigos visitados durante escavações arqueológicas no interior da Ásia. Quando chegou ao andar da primeira entrevista, encontrou a porta entreaberta. Empurrou devagar e o que viu do outro lado o deixou paralisado por alguns segundos. O ambiente antes escuro agora estava iluminado por dezenas de velas vermelhas, posicionadas em círculo no chão, formando o que parecia um padrão ritualístico. No centro do círculo estava o mesmo homem, mas agora trajava um terno escuro impecável, em contraste com a aparência marginalizada da primeira noite. As mãos, no entanto, pareciam cobertas por uma substância oleosa e esverdeada que refletia a luz de maneira bizarra. Os olhos permaneciam iguais, inumanos, distantes, impossíveis de ignorar. Sem qualquer formalidade, a criatura disse: "Achei que demoraria mais." A voz era grave, porém não vibrava apenas no ar. Daniel descreveu a sensação de ouvir as palavras também dentro do corpo, como se cada frase tivesse múltiplas camadas.
Uma metálica, outra subterrânea, uma última indescritível. Sobre uma mesa improvisada, ao lado do homem, estavam 2 objetos: a gravadora que Daniel havia abandonado, intacta, e uma nota de dinheiro cuidadosamente dobrada em forma de pirâmide. Tudo tinha um sentido oculto. Daniel, tentando manter a calma, perguntou o que ele queria. A criatura respondeu sem hesitação: terminar nossa conversa. Em seguida, inclinou-se levemente para a frente, revelando que a pele sob o tecido do terno ondulava como se fosse líquida. Daniel sentia vontade de fugir, mas algo o impedia. Pegou a gravadora com mãos trêmulas, conferiu que funcionava e apertou o botão de gravação. Então, fez a pergunta que carregava desde a noite da fuga: de onde você vem? E a resposta não foi menos que absurda. De um sistema que vocês chamam de borda galáctica, disse o ser. Uma região de matéria fria perto do aglomerado de Coma. O nome real não importa. Para vocês, seria algo como Ismarek. Continuou explicando que sua espécie surgiu em um planeta físico, sólido, com gravidade semelhante à terrestre. Era um mundo habitável e estável, até que deixou de ser. Primeiro, colapsou por exaustão de recursos. Depois, por guerras internas. E, finalmente, por um conflito devastador com outras espécies não humanas. Segundo ele, o maior conflito foi contra os Greys. Aquelas figuras já conhecidas do folclore moderno, com olhos grandes e corpos magros. Os Greys estavam escondidos em uma das luas do sistema, contrariando tratados antigos. Quando foram descobertos, a tensão se tornou insustentável. Isso desencadeou a entrada de outras raças no conflito, Arcturianos, Anunnakis, entre outros. A região transformou-se em um campo de guerra silenciosa, dominado por sabotagens, espionagens e destruição programada. A única saída encontrada pelos reptilianos foi a dispersão estratégica. Fugiram em pequenas levas, evitando os sistemas estelares mais visados e ocultando-se em mundos menos monitorados. Alguns acabaram chegando à Terra. Outros nem sabem que nosso planeta existe. Essa dispersão, segundo o relato, não é sinal de fraqueza, mas de sobrevivência. Esconder-se, ele disse, é um instinto primitivo e sábio, porque lá fora existe algo muito pior. E ao dizer isso, Daniel notou um leve tremor na voz. Decidido a entender o que aquilo significava, Daniel arriscou outra pergunta. Do que vocês têm medo? Foi nesse instante que o tom da conversa mudou. O reptiliano olhou diretamente para ele e respondeu com uma firmeza que gelou o ambiente. Falou sobre regiões do universo onde a realidade desaparece. Locais que não emitem luz, nem absorvem matéria. Verdadeiros vazios absolutos, onde não há reflexão, nem som, nem tempo. Chamamos de zonas de aniquilação, disse. Ali, nada sobrevive. Nada volta. Daniel tentou questionar mais, mas o ser o interrompeu. Explicou que, em certas ocasiões, membros da própria espécie tentaram explorar essas regiões. Nenhum retornou. Equipamentos enviados evaporaram no espaço. As zonas não respondem a estímulos físicos ou energéticos. Parecem estar além da compreensão das espécies conhecidas. Segundo ele, existem entidades ali, não seres vivos, mas consciências inumanas, que não observam, não reagem, não colonizam, apenas apagam. Não há diálogo, não há erro, apenas o fim. Com essa revelação, Daniel sentiu o corpo estremecer. Pela primeira vez, compreendeu que o medo daquela criatura não era fantasia. Era memória. Era trauma. Aquele ser, que parecia tão superior em conhecimento e poder, carregava em si uma cicatriz ancestral de algo que jamais deveria ser encontrado. E ali, naquele prédio esquecido, iluminado por velas que tremulavam diante de cada frase, Daniel entendeu que sua busca por conhecimento havia cruzado uma fronteira da qual talvez não fosse possível retornar. Aos poucos, o silêncio tomou conta da sala. A respiração de Daniel parecia ecoar nas paredes, misturada ao leve estalo das velas consumindo o pavio. Ele segurava a gravadora como se fosse sua única conexão com o real.
Sabia que estava diante de algo além da sua compreensão, mas ainda assim precisava continuar. Com a voz hesitante, perguntou se aquelas zonas de aniquilação já haviam chegado perto da Terra. A resposta foi imediata. Não. Mas elas se movem, lentamente, silenciosamente. E se algum dia se aproximarem, vocês não perceberão. A ideia de um perigo absoluto, sem aviso, sem chance de reação, o deixou com a mente embaralhada. Tentando recuperar o controle da conversa, Daniel perguntou se a espécie daquela criatura já havia tentado impedir a expansão dessas zonas. O reptiliano permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Não há como impedir o que não se compreende. Não temos tecnologia para interagir com o que não responde a estímulo algum. Apenas evitamos e alertamos discretamente quem pode nos ouvir." Daniel sentiu um frio na espinha ao entender o subtexto. Ele agora fazia parte desse grupo que foi avisado. E isso, por si só, já mudava tudo. Em seguida, o antropólogo desviou o foco e perguntou sobre a origem biológica da espécie reptiliana. Queria entender a fundo como eles surgiram. O ser pareceu considerar a pergunta antes de responder. Disse que sua espécie evoluiu em um planeta com 2 sóis, um de luz fraca e constante, outro imprevisível e violento. Isso forçou as primeiras formas de vida a se desenvolverem no subterrâneo, fugindo da radiação. Ao longo de milhões de anos, adaptaram-se à umidade, à pressão, ao magnetismo e tornaram-se anfíbios. Só muito depois emergiram à superfície, já como seres conscientes. Segundo ele, essa transição foi marcada por rupturas internas. A evolução não foi linear. Grupos distintos surgiram, cada um com estratégias diferentes de adaptação. Muitos morreram. Os que sobreviveram aprenderam a manipular o campo magnético do planeta para fins de comunicação, transporte e energia. Isso foi antes mesmo de desenvolverem linguagem articulada. Era uma civilização moldada pelo campo, pela vibração, pela densidade do ambiente. Quando finalmente se tornaram bípedes, já dominavam a matéria de forma rudimentar, sem ferramentas, apenas com a força do pensamento coletivo. Daniel quis saber se eles envelheciam como nós. O reptiliano respondeu que não. O corpo deles é desenhado para se adaptar ao ambiente. Se o ambiente for estável, podem viver mais de 1000 anos. Se for hostil, podem morrer em poucas décadas, mas não morrem por desgaste como os humanos. A morte para eles vem por saturação, quando o organismo acumula estímulos demais e não consegue mais processá-los. Somos como receptores. Quando o canal se sobrecarrega, ele colapsa. Simples assim. A frieza da explicação contrastava com a densidade do conteúdo. Sobre a reprodução, a criatura foi ainda mais direta. Disse que não existem famílias entre eles. Os códigos genéticos compatíveis são combinados por tecnologia e geram uma nova criatura. Os recém-nascidos não conhecem os pais. São entregues a estruturas especializadas, onde memórias e funções são implantadas progressivamente. Não há afeto nem apego, apenas instrução. Sentimentos para nós são ruídos. A função prevalece. Essa resposta fez Daniel refletir sobre como nossa espécie é movida justamente por tudo aquilo que eles descartaram. Foi então que ele se atreveu a fazer uma pergunta delicada. E o que vocês pensam sobre nós? O reptiliano não hesitou. Vocês são uma anomalia interessante, biologicamente frágeis, desorganizados, mas com uma imaginação perigosa. Improvisam o tempo todo, tomam decisões monumentais com base em emoções mínimas, criam guerras, religiões, impérios, com base em sensações instáveis. Vocês não deveriam estar onde estão, mas estão. Isso é notável. Pela primeira vez, Daniel percebeu um leve traço de respeito na fala da criatura. Um reconhecimento amargo, talvez. Curioso sobre o passado da Terra, Daniel perguntou se eles já haviam interferido diretamente na história humana. A resposta foi um simples sim. E então veio a revelação mais polêmica da noite. O incidente de Tunguska, ocorrido na Sibéria em 1908, não foi causado por um meteoro.
Segundo o reptiliano, tratava-se de uma cápsula biomecânica alienígena enviada por uma raça rival. Ela carregava organismos capazes de modificar geneticamente todo o ecossistema da região. Se tivesse tocado o solo, teria iniciado um processo de terraformação biológica irreversível. Eles interceptaram a cápsula e a destruíram no ar. A explosão foi devastadora, mas necessária. A disposição anormal das árvores, a ausência de uma cratera, a radiação, tudo fazia sentido à luz dessa explicação. Não era uma arma, disse o ser. Era uma semente que nunca poderia germinar aqui. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, tentando absorver o que acabara de ouvir. Aquilo reconfigurava não apenas a história de um evento isolado, mas a própria noção de segurança do nosso planeta diante de forças invisíveis. Decidido a ir até o fim, Daniel fez a última pergunta. Vamos nos extinguir? O reptiliano olhou fixamente para ele e respondeu: Sim, tenho a data exata. Mas recusou-se a revelar. Disse que, ao ouvir a data, Daniel perderia a paz. Pior, poderia contaminar outras pessoas com essa informação. A ansiedade coletiva gerada por esse conhecimento anteciparia o colapso. O futuro ainda é ajustável, mas o simples ato de conhecê-lo pode torná-lo inevitável. E aí foi uma resposta que soou mais como um aviso do que como um segredo. Sem dizer mais nada, a criatura se levantou, caminhou lentamente até uma das velas e a apagou com os dedos. Imediatamente, todas as outras velas se apagaram como se obedecessem a uma ordem silenciosa. A sala mergulhou em escuridão total. Daniel, em pânico, ligou o flash do celular. Mas já era tarde. Ele estava sozinho. A sala voltara ao seu estado original, abandonada, suja, fria. Não havia gravadora, não havia cheiro de vela. Apenas as sombras, como se nada tivesse acontecido. E, ao mesmo tempo, como se tudo tivesse mudado para sempre. Naquela mesma noite, Daniel escreveu tudo, com detalhes, sem adornos, sem tentativa de convencer ninguém, apenas com a responsabilidade de registrar. O documento foi entregue anonimamente a uma organização independente que o arquivou sem divulgação por anos. Hoje, ele chega até nós como um testemunho frio, racional, de alguém que jamais quis acreditar, mas que viu, que ouviu, que voltou com perguntas demais e respostas que ninguém deveria carregar. Verdade ou delírio, pouco importa. O que importa é o que você fará com essa história agora que a conhece.